Então, como estava dizendo, eu vou falar várias coisas a respeito do câncer, porque há necessidade de nós termos conhecimento sobre esse problema. Principalmente porque muitas pessoas, nossos entes queridos, muitas pessoas acham-se acometidas desse mal. Como se processa a descida de venenos psíquicos do perispírito para o corpo carnal? Então, isso daqui já foi dito no perispírito, e vou tornar a falar e explicar que todas as coisas que nós fazemos de mal pelo nosso pensamento, pelos nossos atos, eles são agregados, né, em nosso perispírito. E como se fosse fuligem, como se fosse uma coisa melosa, e fica grudado. E só nós podemos tirar quando nós reencarnarmos novamente, passando para o nosso corpo físico, ou então nos charcos astralinos no plano astral. Então, está dizendo aqui, ele precisa, o espírito, quando ele encarna, necessita muito diminuir ou encolher. Então, nós estamos do lado de lá, nosso tamanho normal de adulto. E há necessidade, por exemplo, de eu voltar, então meu perispírito começa a encolher, diminuir, até chegar à forma etérica fetal. E em seguida, adaptar-se ou encaixar-se satisfatoriamente à contraparte etérica do útero. Após o êxito da gravidez, ele se desata pouco a pouco, à medida que também desenvolve o feto carnal, sob a direção dos ascendentes biológicos do tipo hereditário em gestação. E os tóxicos psíquicos, desde muito cedo, vertem do perispírito para o nosso corpo carnal, em formação, causando-lhe moléstias ou lesões tão graves quanto seja a sua intensidade e virulência. Então, vocês estão vendo que assim que nós necessitamos encarnar, então os técnicos espirituais que nos ajudam na formação do nosso corpo, porque a gente recebe aquela parte biológica dos nossos pais, das nossas familiares, e também outras que os técnicos deverão aderir ao nosso corpo, principalmente se eu for uma pessoa muito ruim, ou infelicitei muita gente, então eu aderi no meu perispírito, né, determinadas influências pesadas que deverão futuramente se transformar em doenças. Assim nascem crianças, por exemplo, com sem uma perninha, outros nascem já débeis mentais, outros nascem cegos, mudos, e as mães, coitadas, se desesperam. Mal ela está sabendo que antes mesmo de formar seu corpo, aquela criança já estava sendo preparada para isso, para essa prova que ele terá. Então vejamos, é por isso mesmo que mesmo na fase da infância, o espírito efetua proveitoso exercício quando, pela eclosão das doenças comuns da idade, ele se habilita para resistir melhor às dores positivas mais acerbas que depois hão de advir devido ao expurgo mais intenso da carga deletéria. Então está explicando aqui que, por exemplo, na nossa infância, muitos de nós temos sarampo, como é que fala? Catapora, né? Cachumba, amidalite, então é intensa, e anemias, problemas de vermes. Então tudo isso, a mãe corre para cá, corre para lá, no pronto-socorro, desde nenezinha. Então essa criança
já vai se preparando o seu corpo, o seu organismo para esses problemas que advirão mais tarde, quando ele ficar moço e quando ele ficar adulto, que ele deverá passar por determinadas doenças. Mais tarde, o morbo invisível, incrustado no perispírito, transfere-se com mais intensidade para a carne, desagrega-se e flui, primeiramente pelo duplo etérico, em formação junto ao corpo físico e de início afeta o trabalho delicado dos chakras, perturbando-lhe as funções e as relações vitais. Depois o fluido tóxico perispiritual tange o conjunto nervoso, infiltra-se nas glândulas endócrinas, afeta o sistema linfático, insinua-se pela circulação sanguínea e produz a proliferação microbiana ou as lesões orgânicas, ramificando-se por todos os órgãos e sistemas do corpo carnal. As toxinas que são vertidas pelo psiquismo mórbido e fere as zonas mais delicadas e vulneráveis, prejudicando-os conforme a própria deficiência hereditária do tipo biológico a que ataca. Então, vocês estão vendo, quando a gente vai encarnar, nós temos coisas, de coisas passadas, que é, por exemplo, eu em vidas passadas eu comi muito, eu fui um guloso, né? Uma pessoa gulosa, ou então eu bebi, ou usei muito cigarro, então quer dizer que eu prejudiquei o meu próprio organismo. Então, não, e tudo isso entra em conta na hora que a gente vai reencarnar. Então, geralmente a gente reencarna num grupo biológico, onde os familiares têm problemas nesse sentido, ou então problemas circulatórios, que geralmente a gente herda, né, dos seus familiares, tanto do lado do paterno como materno. E há necessidade da gente acertar esses problemas por causa de coisas que a gente fez, né? Bom, enquanto isso, a medicina alinha as suas denominações tradicionais e classifica as doenças, mas quase sempre sem lograr identificar o doente. A hepatite, a úlcera gástrica ou péptica, a colite, a nefrite, a cirrose, a amebíase, a asma, o reumatismo, a tuberculose, a diabetes ou a esplenite. São as atrofias ou as insuficiências cardíacas, as lesões insuperáveis, as anemias perniciosas ou os quadros modernos de alergias inespecífica e, em alguns casos, as toxinas, ao descerem do psiquismo enfermo para o metabolismo físico, acomodam-se na região cerebral e produzem as chamadas alienações mentais, os delírios, a hidrocefalia, ou então acumula-se nos plexos nervosos, causando paralisias, atrofias nervosas ou as síndromes parkinsonianas, ou disturbam o funcionamento glandular, produzindo a insuficiência e as hiperproduções graves de secreção hormonal, influindo no crescimento, na reprodução, no metabolismo do homem e da mulher. Vocês vejam quanta coisa, gente, quanta coisa é mexida no nosso perispírito, na nossa formação,
quando nós voltamos a reencarnar. E eu estou falando o porquê dessas coisas que muitas pessoas indagam. Mas por que, meu filhinho? Um filho que eu tanto esperava nasceu assim. E às vezes, gente, não é só a prova daquela criança, mas também dos seus pais, né? E muitos, né, que no passado fizeram aborto, ou mataram, ou fizeram coisas horríveis contra o seu semelhante. Então ele volta assim com essas coisas difíceis de serem resolvidas, né? E aqui eu vou terminando e outro dia continuarei falando, porque há necessidade de explicações sobre essas doenças e também o que mais para frente eu vou falar então da incidência do câncer, que vai ser muito importante para todos nós. Até lá, que Deus abençoe a todos.